Fala meu aluno, fala minha aluna, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro bloco sobre potência. Vamos estudar potenciação. E é muito importante eu falar para vocês que eu não sei o nível de dificuldade seu. De repente o que eu for falar aqui é uma coisa muito difícil para você. De repente o que eu for falar aqui hoje é uma coisa muito fácil para você. Então eu vou tratar você e todo mundo que estiver assistindo a essa aula como se fosse uma pessoa que nunca tivesse ouvido a palavra potenciação, a palavra potência na matemática. Então, essa aula aqui ela vai ser do básico, bem básico mesmo, para que você possa entender e você que já entendeu, você que já sabe, reforçar aí o seu entendimento, como que funciona a potenciação, como que funciona a potência, o que é uma potência, o que é um expoente, uma base e tudo mais. Beleza? Então, não fica chateado com o professor, porque o professor ele vai devagarzinho até chegar num nível um pouquinho mais avançado. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso primeiro bloco sobre potência. Bom, como vocês podem ver aí, nós temos um exemplo de potência. Eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer o que significa a potência, tá? A potência basicamente, pessoal, basicamente a potência é todo número que tem expoente, tá? Basicamente, a potência é todo número que tem expoente. Beleza, professor, mas o que é o expoente, professor? Olha só. Vamos lá, aqui eu tenho a letra B, tá? Eu vou puxar uma setinha para cá para vocês saberem que essa letra B aqui, ela representa o quê? Ela representa a nossa base, pessoal. Então, a letra B, ela representa a nossa base. Já a nossa letrinha A, ali em cima, ela vai representar o quê? Ela vai representar o nosso expoente, tá? Então, a nossa letra A, ela representa um expoente. A minha letra ela é uma letra não muito legal, tá, gente? Mas dá para vocês entenderem. Beleza, professor? E essa letra X aí, professor? O que seria aí essa letra X? Essa letra X aqui é o que nós chamamos de potência. Então, a potência, pessoal, na verdade, a potência, matematicamente falando, é o resultado de um número com um expoente, beleza? Então, eu tenho ali o B, tá? Isso daqui é uma forma genérica. O meu B ali, ele representa a base, um número que vai ser a minha base. A letra A, ela representa um expoente, que é a indicação de quantas vezes a minha base está sendo multiplicada por ela mesma. E o meu resultado, que é a minha letra X, ela representa a minha potência. Só que aqui eu trouxe um exemplo para a gente dar uma olhada, para a gente entender um pouquinho mais. Ó. Eu tenho aqui um exemplo, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Por quê, professor? Porque, observe, isso aqui, pessoal, esse número 3 aqui, ele está potencializando o meu número 2. Ele potencializa o meu número 2 3 vezes. Então, por isso que o meu resultado aqui é o número 8, é a potência, tá? É o que nós chamamos de potência. Mas eu costumo chamar, tá? Eu costumo falar que essa parte aqui, ó, 2 elevado ao cubo também é uma potência, tá? Todo número elevado a um expoente é uma potência. Bom, vamos entender o porquê que ali é o número 8. Por quê? O meu expoente 3, esse expoente 3 ali em cima, ele indica quantas vezes a minha base será multiplicada por ela mesma. Olha só, ali não é 2 ao cubo, olha aqui, eu vou colocar aqui, ali não é 2 ao cubo. Então, pessoal, pensa comigo. Se o meu expoente, ele representa a quantidade de vezes que o meu número 2, que é a minha base, vai ser multiplicada por ela mesma, então eu tenho ali, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Olha aqui quantas vezes eu tenho o número 2 aqui, ó. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho 3. Esses 3 número 2 aqui que vocês estão vendo representa o número 3
lá do meu expoente, ó. Ele representa o número 3. Isso significa que eu tenho o número 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, ó. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Então, por esse motivo, o resultado de 2 elevado ao cubo é igual a 8. Uma outra coisa muito importante que é preciso falar e que eu vejo muitos alunos errar e confundir é que tem muita gente que diz que 2 ao cubo é igual a 6. E não é, pessoal. Por que as pessoas falam que... Muitas pessoas falam que 2 ao cubo é igual a 6? Porque muitas pessoas confundem o 2 elevado ao cubo igual a isso aqui, ó, 2 vezes 3, que aí seria igual a 6. Só que isso está errado. Não. Se você já fez isso alguma vez na vida, você acabou de descobrir que você está fazendo da forma errada. A forma correta é essa daqui, que eu já mostrei, já expliquei para vocês. Essa é a forma correta de uma potência, de uma potenciação. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, a letra A elevado ao cubo, o meu resultado aqui seria A vezes A vezes A, ó. Porque A vezes A vezes A é igual a ao cubo. Ou seja, o meu número 3 representa quantas vezes a minha base, que nesse caso é a minha letra A, é repetida, é multiplicada por ela mesma. Ó. Eu tenho 1A, 2A, 3A. Então, eu tenho 3 letras A multiplicando por elas mesmas. Então, o meu expoente ele indica a quantidade de vezes que a minha base estará sendo multiplicada por ela mesma. Ok? Beleza? Pegou a visão? Entendeu? É importante que você tenha entendido e caso você não tenha entendido, eu peço para que você volte o vídeo, assista novamente até entender. Beleza? Fica calmo, a gente está indo com calma. Esse é apenas o primeiro bloco sobre a potência, sobre potenciação. Eu vou gravar mais alguns blocos falando sobre o assunto para que você tenha uma maior segurança sobre esse assunto. Beleza? Então, deixa eu mudar aqui a tela. Vamos lá, vamos continuar, porque eu tenho mais exemplos aqui. Eu trouxe exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui a minha base igual a 3 e eu tenho aqui o meu expoente igual a 4. Então, eu quero saber aqui, pessoal, quanto vale 3 à quarta ou 3 elevado à quarta. É dessa forma que nós iremos ler, tá, pessoal? A gente vai ler da seguinte forma. 3, a gente vai falar a nossa base, no caso ali é 3. O nosso expoente é 4, a gente pode falar o seguinte, 3 elevado à quarta potência, ou eu posso dizer 3 elevado à quarta, ou eu posso dizer 3 elevado a 4. Não tem importância a forma que você vai ler. O importante é que você perceba que o expoente indica quantas vezes a minha base será multiplicada por ela mesma. Eu tenho o expoente 4, isso indica o quê? Que eu vou ter que multiplicar o meu número 3 por ele mesmo 4 vezes. Ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números 3 sendo multiplicado por ele mesmo. Ó, eu tenho 4 vezes o número 3. O meu número 3 aparece 4 vezes. E se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 3 vezes 3 é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27 e 27 vezes 3 é igual a 81. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam que o 3 elevado à quarta potência, eu vou colocar aqui no cantinho, 3 elevado à quarta potência é o mesmo que 81. Isso significa que o meu número 3 potencializado por 4 é igual a 81, tá? O meu número 3 está sendo potencializado 4 vezes por ele mesmo, entendeu? Então, a minha resposta aqui é que 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Espero que vocês estejam entendendo, pois eu estou sendo o mais básico possível nesse assunto, o mais
simples possível para que você possa entender da melhor forma. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Eu tenho a minha base 2 e olha aqui, ó, eu tenho o meu expoente igual a 6. Isso significa que eu vou multiplicar o meu 2, ó, 6 vezes. Ó. Eu tenho 3 número 2, 4 número 2, 5 número 2, 6 número 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero descobrir quanto que vale 2 elevado à sexta potência. Para me descobrir, eu vou ter que multiplicar 1 a 1. Ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 vezes 2 é igual a 32. E 32 vezes 2 é igual a 64. Isso significa que 2 elevado à sexta potência, ou ao expoente 6, é igual a 64. Beleza? Então, aqui eu tenho o resultado de 2 elevado à sexta potência. Bom, isso é muito simples, é bem tranquilo, como eu falei, eu não sei o nível de cada um de vocês que está assistindo a essa aula, que está participando aqui do curso. Então, eu estou indo bem devagarzinho mesmo, bem didático, para que você possa pegar a visão, possa entender, se você já entendeu, para que você possa estar revisando. Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, a minha base 10 e o meu expoente 3. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a minha base ela for 10, ou seja, quando o expoente for qualquer número em uma base 10, essa daqui fica fácil. Por quê? Na verdade, o meu expoente ele vai indicar a quantidade de zeros que eu vou ter. Como assim, professor? Olha só, ali eu não tenho 10 elevado ao cubo, 10 elevado à terceira potência? Sim, então é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10, correto? Correto, professor. E aí? E aí eu já ensinei para vocês, eu tenho 10 ali sendo repetido 3 vezes, ó. 1, 2, 3, então eu tenho o meu número 10 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. E ali em cima eu vou ter a multiplicação, ó. 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é igual a 1000. Olha só, observe o seguinte. Isso daqui é um truque, né? É uma coisa que vai te facilitar na hora dos estudos. Se eu tenho ali 10 elevado ao cubo, é só eu repetir o meu número 1 e colocar a quantidade de zeros que o meu expoente está marcando. Eu tenho o meu expoente igual a 3, então isso indica que eu tenho 3 números zeros. Olha aqui, já teria encontrado a resposta sem precisar fazer tudo isso aqui. Beleza? Então, sempre que a minha base for 10, eu olho para o meu expoente e eu sei que o meu expoente indica a quantidade de números zeros. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo aqui. Se eu tivesse o 10 elevado à quinta potência, eu não precisaria ficar fazendo conta. Eu só precisaria fazer o quê? Botar o número 1 na frente e depois seguido de 5 zeros, tá bom? E aí é o mesmo que 100.000. 10 elevado à quinta potência é o mesmo valor que 100.000, ok? Então, pessoal, como eu venho falando para vocês, é básico, é tranquilo, até o momento foram exemplos bem tranquilão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas definições muito importantes. Eu preciso que vocês copiem. Copia no caderno o que eu for mostrar para vocês agora, o que eu falar, tudo que eu falar de mais importante que você achar que é importante para você, eu peço que você copie. Copie porque é importante, beleza? Como o nome já diz, são definições importantes. Olha aqui, ó, definições importantes. E essas definições são quais? Olha só, eu tenho aqui a minha primeira definição. Ó. Quando eu tenho uma base elevada ao expoente zero, eu tenho um resultado igual a 1. Espera aí, professor. Quando eu tenho a minha base elevada a um expoente zero, eu tenho o número 1? Tenho. Isso serve para qualquer número, professor? Isso serve para qualquer base elevada ao expoente zero.
Pode dar exemplos, professor? Claro que eu posso. Por exemplo, se eu tenho aqui raiz quadrada do número 3 elevado a zero, qual é o resultado? O resultado é 1. Se eu tenho aqui, por exemplo, 1,79 elevado a zero, qual é o resultado? O resultado é igual a 1. Se eu tenho aqui raiz de índice 10, raiz décima do número 5 elevado a zero, qual é o resultado? O resultado é 1. O que isso significa? Isso significa que qualquer número elevado a zero é igual a 1, exceto, claro, exceto o número 0. 0 elevado a zero, isso aqui não é igual a 1. Ah, professor, é igual ao quê? Isso aqui você não precisa se preocupar neste momento. Eu não vou enrolar a sua cabeça, porque isso aqui é uma coisa indeterminada, então a gente não vai entrar nesse mérito, a gente não vai entrar neste assunto, até porque no seu concurso não vai cair algo desse tipo, beleza? Então eu tenho aqui, ó, exemplos dessa definição. A minha base, seja lá qual for o número, elevado ao expoente zero, sempre será igual a 1. Ah, professor, e se for um número negativo? Também, pessoal, se for um número negativo, elevado a zero, esse número também será igual a 1, tá bom? Entre parênteses, será igual a 1, ok? Beleza? Beleza, professor. Nunca vai ser menos 1? Nesse caso aqui, não, pessoal. Vamos com calma, que mais para frente eu vou mostrar para vocês que vai ter situações que só vai mudar aqui o resultado final, se é positivo ou se é negativo, tá bom? Mas, por enquanto, fica somente nisso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Segunda propriedade, segunda definição, tá? B elevado a 1 é igual a B. Como assim, professor? Isso aqui, pessoal, significa que eu tenho meu expoente igual a 1. Quando eu tenho um número, por exemplo, vou botar o número 5, elevado a 1, eu tenho o mesmo que o número 5, tá? Se eu tenho, por exemplo, o número 3 sobre 2 elevado a 1, ou seja, se eu tenho 3,5 elevado a 1, eu tenho como resultado final 3,5. O que eu quero que vocês entendam com essa definição aqui, de B elevado a 1 igual a B? Eu quero dizer para vocês que quando eu tiver o meu expoente 1, nada vai mudar. Sempre vai ser a mesma coisa, tá bom? Ah, professor, pode ser número com vírgula? Pode ser número com vírgula. Ah, 0,74 elevado a 1. Se for isso aqui, o resultado também vai ser 0,074 também. Não importa o número. Se estiver elevado ao número 1, eu vou ter como resultado final o próprio número. Ok? Beleza? Show de bola? Show de bola, professor. E agora? Gente? E agora eu vou falar para vocês sobre a minha base, sobre a minha potência de expoente negativo. Perceba que aqui eu tenho menos 1. Eu tenho B elevado a menos 1, pessoal. Eu tenho B elevado a menos 1. E aí, como que eu faço isso daqui? Eu tenho que simplesmente inverter. Inverter? Exatamente. Eu simplesmente vou inverter a minha base. Eu simplesmente vou inverter. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Peraí, professor, não entendi bulufas, não entendi, foi nada. O que isso significa, professor? Significa que, olha só, vou dar exemplos com números. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 1, você sabe que todo número que não tem ninguém embaixo dele é como se existisse o número 1, tá? É como se existisse o número 1 embaixo dele, ó. É como se tivesse o número 1 ali. Todo número inteiro tem como denominador o número 1. E o denominador é quem fica embaixo na fração. Ah, professor, beleza. E aí, o que a gente faz?
que a gente faz é o seguinte, ó, quem está aqui embaixo, que é o meu número 1, vai para a parte de cima, vai ficar 1, e quem está aqui em cima vai vir aqui para baixo, ok? E aí eu vou ter meio, ou seja, se eu tenho 2 elevado a menos 1, eu tenho um resultado igual a 1 meio, ou meio, tá bom? Professor, e se ali fosse, por exemplo, uma fração? Se eu tivesse ali, por exemplo, 3 quintos, ó, 3 quintos elevado a menos 1, professor. Reparem que está dentro de um parênteses, tá? Se eu estou com ele dentro do parênteses, eu estou englobando toda a fração. Por quê, professor? Se não tivesse o parênteses, teria alguma coisa diferente? Sim. Mas olha aqui, eu tenho 3 sobre 5 elevado a menos 1. Isso significa que vai inverter, apenas vai inverter o meu resultado. Olha, o meu número 5 estava embaixo, veio para o numerador, ele era denominador, veio para o numerador, e o meu numerador virou um denominador, tá? Teve alguma mudança? Mudança? Não teve. Beleza, pode dar mais exemplo, professor? Posso, vou dar mais exemplos aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, 3 elevado, não a menos 1, mas vamos supor que eu tenha 3 elevado a menos 2. Olha aí, professor, ali o senhor me mostrou um número menos 1, expoente elevado a menos 1. Eu sei, pessoal, ali é definição, tá? Eu quero que vocês entendam que isso aqui é a definição, Só que não interessa se é menos 1, eu posso botar menos 2. Tá, professor, e aí, qual é o processo? O processo é o mesmo. Quem está embaixo, ó, não tem ninguém embaixo, vou colocar o número 1. Quem está embaixo sobe, ó, o número 1 vem aqui para cima, para o numerador, e o meu denominador vai ficar 3. Só que agora eu vou colocar o meu expoente positivo ali, ó, 3 ao quadrado. Isso é igual ao quê? Vai ser igual a 1, que está lá em cima, e embaixo, ó, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Ah, professor, então quer dizer que 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 9? Exatamente a mesma coisa. Não acredita? Você tem que pegar a calculadora e tirar a sua dúvida, tira a prova real. Mas se o professor está falando, você deve acreditar, você tem que acreditar na palavra do professor, tá bom? Então, olha só, eu vou apagar isso tudo aqui, que eu vou dar alguns outros exemplos sobre números negativos, tá? Eu vou dar mais alguns exemplos com números negativos, tá? Eu quero que vocês peguem aí a visão, quero que vocês entendam aí o porquê, a importância desses números com expoente, dessas bases com expoente negativo. Olha só, eu vou dar esse exemplo aqui, ó, 5 elevado a menos 2. Isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o número 1 aqui em cima. Sempre que eu não tiver um número de baixo, eu coloco o número 1 em cima. Coloco o meu número 5 lá embaixo e boto o meu expoente positivo. Ele era negativo, quando ele vai lá para baixo, ele muda o sinal do... Ele vai mudar o sinal do expoente e não do número, tá? Da nossa base. Então, eu vou ter 1 elevado a 1 sobre 5 ao quadrado. Então, eu vou ter como resultado final 1 sobre 25. Simples, fácil assim. Mais um exemplo aqui. Se eu tiver ali 2 terços elevado, isso aqui é uma fração, 2 terços elevado a menos 4, por exemplo, 2 terços elevado a menos 4 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Vamos inverter, a gente inverte aqui, ó. Quem estava em cima veio para baixo, quem estava embaixo foi para cima, viu? 3 estava embaixo, veio para cima, 2 estava em cima, veio para baixo. E aí a gente muda aqui, ó, o expoente. O expoente era negativo, como a gente inverteu a nossa fração, o expoente ficou positivo. E aí eu tenho 3 elevado à quarta potência e eu tenho 2 elevado à quarta potência. Quanto que vai dar isso aqui, ó? 3 elevado à quarta potência, a gente já resolveu. Isso daí é o mesmo que 81.
E embaixo eu tenho 2 elevado à quarta potência também, que é igual a 16. Beleza? Então aqui é a nossa resposta final. Isso significa que 2 sobre 3, 2 terços elevado a menos 4, é o mesmo que isso aqui. Show? Vou dar só mais um exemplo para a gente fechar essa parte aqui. E eu vou estar mostrando para vocês uma coisa muito boa, muito interessante, que vocês vão gostar. E eu preciso que vocês gravem, tá? Eu já vou falar para vocês o que é, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho aqui o meu último exemplo sobre esse assunto que eu vou dar para vocês aqui. Qual é o exemplo, professor? O exemplo é esse aqui, ó. 5 elevado a menos 3. 5 elevado a menos 3. Não tem ninguém embaixo, boto o número 1 em cima, boto o número 5 embaixo elevado ao cubo positivo. Muda o sinal do meu expoente. E aí eu vou repetir o meu número 1, e aí eu sei que 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que vai ser, ó, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, aqui eu tenho 1 sobre 125 avos, ok? Show de bola? Então, pessoal, deixa eu aparecer aqui para vocês, ó. Presta atenção, agora, neste momento, eu já deveria ter feito isso, mas eu vou fazer isso com vocês agora. Eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar para vocês aí as potências mais usadas nos concursos públicos. As potências mais usadas em concurso público. Você precisa saber quais são. Então, pessoal, olha só. Eu, particularmente, vou mostrar aqui para vocês quais são elas, tá? Deixa eu estar só limpando o quadro aqui, tá? Vou limpar o quadro aqui para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as mais usadas, tá? Porque é muito importante vocês saberem quais são as mais usadas, tá? Ó, importante, você tem o meu Instagram. Se você não estiver entendendo, se você precisar de um help, você pode entrar em contato comigo no Instagram e tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês, nessa tela branca, quais são as mais usadas, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, potências, né, no caso, mas você copia isso aqui, potências mais usadas, tá? Usadas em concursos, tá? Em concursos. Isso aqui é importante. Eu aconselho a você copiar quais são as potências mais usadas em concursos. Porque quando você for fazer lá o seu concurso, se você já souber quais são e se você gravar quais são elas, vai ficar muito mais fácil na hora de resolver. Por exemplo, as potências de base 2, ó. Eu vou colocar aqui as potências de base 2 que são usadas em concursos. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, a primeira potência, é igual a 2. Essas duas aqui são óbvias, você não precisa nem gravar. Isso daqui é fácil. Depois eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Eu tenho 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8. Lembrando que o nosso expoente indica quantas vezes a nossa base será multiplicada por ela mesma, tá? Está sendo potencializada por ela mesma. 2 à quarta é igual a 16. 2 à quinta é igual a 32. 2 elevado à sexta é igual a 64. 2 elevado à sétima potência é igual a 128. 2 elevado à oitava potência é igual a 256. E aí eu venho aqui para cima novamente. 2 elevado a 9 é igual a 512. E aí, para finalizar a parte das bases 2, 2 elevado à décima potência é igual a 1024. Tá bom? Então, essas são as potências
de base 2 mais usadas em concurso. Agora eu vou colocar aqui para vocês quais são as potências de base 3 mais usadas em concursos públicos, tá? E quais são elas, professor? São o 3 elevado a zero, tá? Parece óbvio, mas tem gente que erra isso. 3 elevado a zero é igual a 1, lembra? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. 3 elevado à primeira potência, que é o próprio número 3. 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, que é 9. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 3 elevado à quarta potência, que é igual a 81. 3 elevado à quinta potência, que é igual a 243. E para finalizar, 3 elevado à sexta potência, que é igual a 729. Vocês podem ver que quanto mais a base for maior, mais rápido o número vai crescer, mais rápido a nossa potência ela será maior. Então, essas daqui são as potências de base 3 mais usadas em concursos públicos com a base 3. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui as potências de base 5. Eu tenho 5 elevado a 0, que é igual a 1. Eu tenho 5 elevado a 1, que também é igual a 5. Eu tenho 5 ao quadrado, que é igual a 25. Eu tenho 5 ao cubo, que é igual a 125. E se você gravar essas potências, você já vai ter meio caminho andado na hora de fazer uma prova. E eu tenho aqui, para finalizar, porque fica muito grande, e eles não usam potências muito grandes, 5 elevado à quarta potência, que é igual a 625. Essas são as potências mais usadas em concursos públicos, pessoal. Então, vamos lá. Continuando aqui, essas são as potências mais utilizadas em concursos públicos. Pessoal, neste momento a gente vai entrar agora no expoente negativo, pessoal. Expoente negativo eu já expliquei para vocês, tá bom? Mas eu vou voltar aqui para que vocês tenham certeza do que eu falei. Olha aí, ó. Expoente negativo, pessoal. Essa daqui a gente já falou, só que eu vou repetir. É importante que eu venha repetir aqui sobre o nosso expoente negativo. Sempre que o meu expoente for negativo, a gente vai inverter a nossa operação, né? A gente vai inverter aqui a nossa fração, né? Que isso daqui existe uma fração. E o expoente, ele vai mudar. Se ele é negativo, ele vai ficar aqui, ó, positivo, pessoal. Então, eu já dei exemplos como que isso funciona. Eu vou dar aqui, para a gente finalizar essa parte aqui, o exemplo do 2 elevado ao menos 3. Se eu tenho 2 elevado ao menos 3 e eu não tenho ninguém embaixo do meu número 2, todo número inteiro, eu vou ter aqui, ó, o meu número 1 no meu numerador. E aí eu venho com o meu número 2, que é o meu... virou, né, o meu denominador, e repito o meu expoente, só que dessa vez eu não coloco um sinal negativo. Eu não coloco um sinal negativo. Ele fica positivo. E aí, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo, você já sabe, já acabei de passar a tabelinha aí para você, é igual a 8. Então, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 8. Pessoal, rapidamente vamos passar para cá, para a nossa parte de expoente fracionário. Esse daqui é o último que eu vou falar com vocês nessa aula, tá, pessoal? Vamos lá. Esse aqui, pessoal, ele é bem simples também, essa propriedade aqui, né? Vamos dizer aqui, essa definição aqui. Porque, olha só, eu tenho aqui a minha base e eu tenho aqui, ó, o meu expoente. Ó. O meu expoente aqui, ele é fracionário. Ele é uma fração. Olha só o que vai acontecer. Sempre quem está em cima vai vir aqui para dentro da minha fração.
E quem está embaixo, na sombra, vai vir para fora. Então, sempre quem estiver no meu denominador, na minha potência de expoente fracionário, quem estiver no denominador do expoente vai ser o índice do radical, né? Da raiz quadrada, da raiz cúbica, raiz quinta, raiz enésima, não importa. A letra C, quem estiver embaixo, sempre vai ser o índice do radical. E a minha letra A, né, no caso, o numerador do expoente, será sempre o expoente dentro do radical, perdão, pessoal. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu vou colocar aqui que vocês vão entender melhor. Se eu tiver ali 4 elevado a 3 meio, repare que eu tenho uma fração ali em cima. O que isso daqui significa? Significa que eu tenho 4, e aí aquele número 2 que está ali dentro, ele vai vir para o índice do radical. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Perceba que quem está em cima vai vir para dentro do radical, para dentro da raiz, e quem está embaixo vai vir para o índice da raiz. Então, eu tenho ali raiz quadrada de 4 ao cubo. Isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 4 ao cubo, vocês já viram, é igual a 64. E raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Beleza? Então, vamos para outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui que eu tenho, pessoal, olha só, outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente estar resolvendo é o 2 elevado a 6 sobre 3. 2 elevado a 6 sobre 3. Como que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Primeiro, a gente vai fazer ali, ó, vai desenhar o nosso radical. Vamos colocar a nossa base lá dentro. E aí, o meu número 6 que está aqui em cima vai vir para dentro da minha raiz e vai virar o expoente do meu número 2. E o meu 3 ele vai se transformar no índice. Então, nesse caso, eu tenho uma raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência. E 2 elevado à sexta potência vai ser igual a raiz cúbica de 64. E aí, pessoal, qual é a raiz cúbica de 64? A raiz cúbica de 64, pessoal, é igual a 4. Por quê, professor? Por que a raiz cúbica de 64 é igual a 4? Porque se eu pego 4, multiplico por 4 e multiplico por 4, eu tenho um resultado igual a 64. Então, a raiz cúbica por quê? Porque é o processo inverso da potenciação. E a radiciação é um assunto que vocês vão ver logo depois da potenciação. Podem ficar tranquilos que se você não está entendendo isso agora, você vai entender quando chegar o assunto de radiciação. Fica tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a resposta é essa daqui. E, por fim, eu vou deixar aqui mais um expoente, tá? Mais um exemplo, tá? De 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços é igual a, abro o radical, coloco a minha base lá dentro. Quem está embaixo vira o meu índice, se é o número 3 ele vai vir para cá, e quem está em cima vai vir para dentro da raiz, ó. E aí eu vou ter 2. Nisso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz cúbica do número 25. E aí eu paro por aqui. Por quê? Porque não existe raiz cúbica do número 25, não existe um número exato. Então, a gente precisa prestar atenção nisso para a gente não ficar quebrando a cabeça e tentando achar pelo em ovo, tá bom? Bom, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou deixar uma coisa aqui muito importante e eu preciso que vocês copiem, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó, vão marcar aí um asterisco de um lado, vão escrever importante, tá? Importante, tá? Vocês vão escrever importante e vão escrever o seguinte, ó, expoente, tá? Expoente, tá? Expoente igual a 1 sobre meio, ou seja, meio, quando o meu denominador for o 2, isso aqui é o quê? Isso daqui será uma raiz, tá? Vai ser uma raiz quadrada.
Então, anota isso, que isso é importante. Quadrada. Quando o meu expoente for igual a 1/3, olha lá, o meu denominador é o número 3, não é? Então, isso daqui vai ser uma raiz cúbica. Tá? Então, quando o meu expoente for uma raiz quadrada, quando for o meio, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Quando eu tiver isso aqui, ó, 2 elevado a meio é o mesmo que uma raiz quadrada de 2. Ó. Se eu tivesse ali 2 elevado a 1/3, olha só o que seria. Eu teria ali raiz cúbica de 2, tá? É isso que eu estou falando. Expoente meio é sempre uma raiz quadrada. Expoente, quando for 1/3, é sempre uma raiz cúbica. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa aula. Espero você aqui no próximo bloco. Vamos continuar falando sobre potenciação e até lá a gente se vê na próxima aula, no próximo bloco. Eu fui!